Olá, boa tarde. Avança na Comissão de Constituição e Justiça proposta que prevê sistema eleitoral misto para eleições de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Os senadores também aprovaram um projeto que torna crime o descumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Mesmo identificados e obrigados por ordem judicial a manter distância das vítimas, muitos agressores ainda exercem intimidação de várias formas sobre as mulheres agredidas. A Lei Maria da Penha não tipificava como crime o descumprimento das medidas protetivas. Essa mudança está prevista no relatório da senadora Vanessa Graziotin, aprovado na CCJ e encaminhado ao plenário do Senado. De acordo com o texto, a desobediência pode resultar em pena de detenção de 3 meses a 2 anos. É preciso observar que as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher devem ser repreendidas com celeridade e veemência, sob pena de a demora ensejar uma violência ainda maior, não raro, fatal. Ocorre que, segundo a atual orientação do STJ, que entende haver outros mecanismos aplicáveis ao agressor que desobedece em ordem judicial, seria necessário aguardar o acionamento e a atuação de nossa já sobrecarregada justiça para fazer cessar a conduta desobediente. A proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, todavia, deve estar imune a vicissitudes da justiça. A comissão também aprovou uma PEC que prevê voto distrital misto nas eleições para deputados federais, estaduais e distritais. A proposta também segue para o plenário do Senado Federal. Com a mudança, o eleitor deverá votar 2 vezes, uma na lista do partido e outra no candidato do seu distrito. A divisão dos distritos será responsabilidade do TSE. Os senadores aprovaram ainda o projeto que regulamenta a demissão de servidor estável por insuficiência de desempenho. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Uma picada de cobra, uma medicação mal aplicada, a inalação de uma substância tóxica. É numa situação de risco que os antídotos ganham importância. O país pode ter um cadastro nacional de antídotos. O projeto, que foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais, é reflexo da tragédia na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Há 4 anos, o país parou por causa do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 mortes, jovens intoxicados pela fumaça. A inalação de cianeto foi fatal. O antídoto injetável para o gás cianídrico teve que ser importado, retardando o atendimento às vítimas. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais atribui ao Sistema Único de Saúde a responsabilidade pelo Sistema Nacional de Logística de Antídotos, em cooperação com estados, municípios e o Distrito Federal. Um cadastro organizado em todo o Brasil para socorro às vítimas de intoxicação e ajuda aos profissionais da saúde para agilizar o atendimento. Além da tragédia da Boate Kiss em 2013, o relatório lido e aprovado na Comissão de Assuntos Sociais também apontou mortes provocadas por animais venenosos e suicídios cometidos por inalação de substâncias tóxicas. Para combater aquela intoxicação, que foi o caso, ou mesmo alguém for picado por uma cobra, por exemplo, que haja um cadastro para o remédio que atenda naquele momento para combater aquela situação que foi o caso de Santa Maria de intoxicação em massa. Não existe no Brasil um cadastro nacional para saber onde está o antídoto, onde está esse medicamento, como ele pode ser transportado, né? Que é a logística de Brasília para Goiânia ou de Goiânia para Anápolis. Então, essa logística de andar onde está e trazer para quem precisa. É isso que nós tratamos no projeto. E conforme o regimento interno do Senado, o texto modificado terá que passar por uma segunda votação na própria Comissão de Assuntos Sociais. Se aprovado, segue então para análise do plenário. Para ouvir o advogado da JBS, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que investiga a empresa realizou uma reunião secreta nesta quarta-feira. O advogado Hiller Tomás ficou 76 dias preso. Ele é acusado de ser intermediário num esquema para repassar informações sigilosas de investigações do Ministério Público para os donos da JBS. Ele teria cooptado o procurador Ângelo Vilela para repassar as informações.
O advogado aceitou falar na CPI, mas em sessão reservada. Proponho aos senhores deputados e senadores que realizemos a oitiva do Dr. Willer em reunião secreta. Presidente. Pela ordem. Não há a mínima possibilidade de fazer, por uma questão de transparência, trazer as informações a público. É mesmo parecer sem a mínima possibilidade de acordo com o depoente, para que possamos fazer talvez um trecho aberto e outro fechado. Não há acordo? O acordo seria somente fechado para que ele possa falar? Ele vai falar se for fechado, presidente? Essa é a pergunta. Sim, eu já conversei com o Dr. Willer, ali na sala da secretaria desta comissão, e ele comprometeu, né, doutor Willer, que secretamente ele irá responder a todas as indagações dos senhores. O relator da CPI disse que o advogado negou todas as acusações. Pela consistência das informações que estão ali sendo prestadas, eu, sinceramente, saio muito convencido da honestidade das informações apresentadas pelo Dr. Willer. O Senado transferiu para 17 de outubro a decisão sobre o afastamento do senador Aécio Neves. Na próxima quarta-feira, os ministros do STF vão analisar uma ação que questiona a necessidade de autorização do Legislativo para que o Poder Judiciário aplique medidas cautelares contra parlamentares. A movimentação começou no fim de semana. Eu me antecipei durante todo o final de semana, fiz um contato com 21 dos 23 senadores do PMDB e uma maioria bem consistente é que essa maioria é a favor da não votação hoje desse assunto. Até partidos de oposição agora concordam que o melhor é aguardar a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Nós defendemos que o Senado Federal deva aguardar a reunião do Pleno do Supremo no dia 11, onde ele vai julgar a ação direta de inconstitucionalidade que trata desse assunto. Mas, para alguns senadores, adiar a decisão é agravar ainda mais a crise institucional entre os poderes legislativo e judiciário. Eu estou aqui para chamar a atenção e pedir de cada um a atenção necessária para o que está inscrito na Constituição da República Federativa do Brasil, que eu e vossas excelências juramos cumprir. Não é possível que nesta casa ninguém mais queira cumprir o que diz a Constituição da República. Na forma do regimento, senhor presidente, nós não podemos adiar nem retirar a urgência, nem o plenário do Senado pode fazer isso. E transferir novamente essa votação significa, lamentavelmente, em outras palavras, dissolver o Senado Federal. Na semana passada, os senadores chegaram a aprovar urgência para votar o quanto antes a matéria e cobraram que a votação fosse mantida. Nós, senhor presidente, vamos aguardar que no dia 11 o Supremo diga se nós somos poder ou não neste país. Não. O Supremo é poder, mas nós somos poder também. Devemos atenção e respeito ao Supremo, mas acima do Supremo, senhor presidente, nós devemos respeito à Constituição da República. Algumas semanas atrás, o Conselho de Ética foi convocado para decidir sobre esta questão, para decidir que punição daria ao senador, e foi a maioria daquele Conselho de Ética quem disse, alto e bom som, que não ia decidir, que ia arquivar o processo, porque cabia ao Supremo Tribunal deliberar. E agora aqueles mesmos que lá votaram, vêm aqui desta tribuna, ou de fora da tribuna, para dizer que o Supremo invadiu a sua competência. Só que a votação acabou mesmo adiada. A maioria dos senadores decidiu aguardar o resultado do julgamento do STF. A sessão está marcada para a próxima quarta-feira.
E ontem à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou o mandado de segurança do senador Aécio Neves contra a decisão da primeira turma do tribunal que o afastou do mandato. Para o ministro, não cabe mandado de segurança contra a decisão da turma. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu nesta manhã a harmonia e a independência entre os poderes. Cabe a cada um dos poderes tomar decisões sobre os seus parlamentares. A Casa tem um conselho de ética. A Casa pode caçar um senador, a Câmara pode caçar um deputado, o Senado pode afastar um senador, porque está na Constituição. O Senado pode caçar um senador. Nós já caçamos aqui, por exemplo, o senador Delcídio. Outros senadores foram caçados no plenário dessa casa, né? Outros senadores foram caçados no plenário dessa casa. E outros foram afastados no plenário dessa casa ou pelo Conselho de Ética que encaminha para a cassação no plenário. Então, assim como o CNMP pune os membros do Ministério Público, assim como o Conselho CNJ pune os membros do Judiciário. Então, os poderes são harmônicos, mas são independentes entre si. O plenário aprovou nesta quarta-feira mais uma proposta da chamada reforma política. A partir da eleição do ano que vem, os partidos já devem cumprir novas regras. Para ter direito ao dinheiro do fundo partidário e a tempo de propaganda, os partidos vão ter que garantir um desempenho melhor nas urnas. São duas alternativas. Ou o partido obtém uma votação mínima, ou ele precisa eleger um número mínimo de deputados federais. A proposta aprovada pelos senadores prevê uma transição que vai da eleição de 2018 até o ano de 2030. Para o ano que vem, a primeira opção dos partidos é conseguir pelo menos 1,5% dos votos válidos em 9 estados. Já a segunda opção é eleger pelo menos 9 deputados federais de 9 estados. Só que esses números vão aumentando ao longo do tempo. A partir de 2031, serão pelo menos 3% dos votos válidos em 9 estados ou uma bancada mínima de 15 deputados federais, também de 9 estados. Também ficam proibidas as coligações partidárias para eleições de deputados e vereadores a partir de 2020. É importante, sim, que não tenhamos essas coligações que distorcem ainda mais o sistema, porque o eleitor é dono do voto dele até o momento que ele põe o voto na urna. A partir daí pode acontecer qualquer coisa com o voto dele, inclusive esse voto ir para alguém que ele não gostaria que fosse de jeito nenhum. Sou totalmente favorável a cláusula de barreira e sinto muito, já não está valendo para 2018 o fim das coligações proporcionais para que um presidente da República eleito pelo voto do povo em 2018 possa governar esse país, porque como está, é quase que impossível governar o Brasil com essa parafernália de tantos partidos na Câmara dos Deputados. E hoje, às 3h30 da tarde, o Congresso vai promulgar a emenda constitucional que altera a Constituição Federal para vedar as coligações partidárias nas eleições proporcionais e também cria a cláusula de barreira aprovada ontem pelos senadores. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.